Oi, como vocês estão? Hoje eu vou indicar para vocês livros curtos para ler em um dia. Todos os livros que eu vou indicar aqui hoje para vocês são livros com menos de 300 páginas de história, sem contar agradecimentos e essas coisas. Eles têm todos menos de 300 páginas. São livros com uma escrita fácil de ler, com histórias envolventes que prendem a nossa atenção, o que facilita bastante a leitura. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é Depois daquele Verão, que é um romance que vai contar a história da Percy, que quando ela era adolescente, ela passava todos os verões na casa de lago dos pais dela. Então lá ela fez várias amizades, inclusive foi lá que ela conheceu o Sam, que é o grande amor da vida dela. Só que o que acontece? Em um determinado verão, ela cometeu um erro terrível, diria que o pior erro da vida dela. Então depois disso ela nunca mais voltou para essa casa de lago e também nunca mais teve contato com Sam. Porém um dia ela recebe uma ligação que meio que obriga ela a voltar para essa cidadezinha onde ela passava todos os verões. E talvez essa ligação seja agora a chance dela de tentar consertar as coisas e de ver o Sam mais uma vez, ver se ela consegue consertar a besteira que ela fez no passado. Esse livro aqui ele vai ser narrado entre o passado, quando ela era adolescente, passava os verões lá naquela casa de lago, e entre o presente, que é quando ela recebe a ligação e tem que voltar para essa cidade. E assim, gente, é um livro muito gostosinho de ler. A gente se envolve com a história, a gente se envolve com os personagens, com o casal. E tipo, tem esse tal de erro que ela cometeu, que a gente fica se perguntando que raios é esse erro. Então tem todo esse mistério em torno disso, o que deixa a gente curioso e faz a gente querer ler cada vez mais para descobrir o que foi que ela fez. Eu achei esse livro super gostoso de ler, eu realmente me envolvi com a história, com os personagens. Parece aquele tipo de romance de sessão da tarde, sabe, que aquece nosso coração. Pelo menos foi assim que eu me senti lendo esse livro, eu gostei muito dele. A leitura fluiu super rápido e ele é curtinho, óbvio, menos de 300 páginas. Então, assim, dá pra ler em um dia tranquilamente. O próximo livro que eu quero indicar pra vocês é O Casal que Mora ao Lado. Ele é um suspense. Aqui a gente vai acompanhar a história de um casal. Eles são pais de primeira viagem. A filhinha deles, se eu não me engano, tem 6 meses. E assim, eles estão tentando se adaptar a essa nova vida. Tá sendo um pouco difícil, tá sendo um pouco complicado pra eles. E um dia, o casal que mora na casa do lado convida eles pra ir em um jantar na casa deles. Só que assim, a mulher, ela não gosta de crianças, então ela pede pra que o casal não leve a criança junto. Então pra eles estava tudo ok, eles tinham chamado a babá, só que o que aconteceu? Essa babá teve um imprevisto de última hora e não pôde ir. Então os dois, eles ficaram meio relutantes, eles não queriam deixar a menina em casa, só que depois de muito debater, eles decidiram que não teria problema, afinal é literalmente do lado e eles têm a babá eletrônica e eles combinaram também de que a cada meia hora eles iam pra casa checar a menina. Só que o que acontece? Em um determinado momento da noite, quando eles vão lá verificar se tá tudo bem com a menina, eles percebem que ela sumiu. Então o livro é basicamente isso, a gente vai acompanhar o desaparecimento dessa menina e se eles vão conseguir encontrar ela com vida ou não. Assim, é um livro bem gostosinho de ler, a escrita é super tranquila, a gente fica curioso pra saber o que foi que aconteceu com a menina. E a autora, ela vai fazendo a gente acreditar em determinada coisa que a gente fica tipo, meu, é sério? É sério isso? A gente fica tipo assim, a que ponto chegamos, sabe? No final a gente tem um certo plot twist, acho que eu posso dizer assim. E tem uma certa coisa que acontece também que eu achei assim, que me agradou bastante, eu achei assim mega merecido. Só que eu vou ser bem sincera com vocês, eu achei um livro um pouco fraquinho. Eu achei que esse livro tinha potencial para ser bem melhor do que ele realmente foi. Porém, ele não é um livro ruim, ele é um livro gostoso de ler, como eu falei. Pra aquele dia que a gente tá sem fazer nada, sabe, tá no tédio, não tem nada pra fazer, eu recomendo ele é super gostosinho de ler. Assim, pra mim, na minha experiência de leitura, não foi o melhor suspense que eu já li, mas também não foi horrível, foi uma experiência ok. E como ele é um livro curtinho e super tranquilo de ler, é um livro que eu recomendo sim pra você ler em um dia. O próximo livro que eu quero indicar pra vocês é Caixa de Pássaros, também é um suspense, onde a gente vai ter um certo algo que invadiu a Terra, não se sabe o que é, e a única coisa que a gente sabe é que esse treco que invadiu a Terra tá deixando as pessoas malucas. Porque se você olhar pra esse negócio, você vai começar a, ou você vai atacar outras pessoas, ou você vai atacar a si próprio. Então assim, a população tá vivendo em puro terror. Ninguém pode mais sair de casa, as pessoas estão lacrando as casas com fita isolante para que eles não olhem para fora e vejam essa coisa.
Eu acho que muita gente já deve conhecer essa história, muito por conta de que a gente tem um filme com a Sandra Bullock, que é um filme muito bom, eu gosto bastante. E assim, eu amo esse livro de paixão. É um livro que envolve a gente na leitura, assim, de um jeito. A gente fica completamente agoniado junto com os personagens. Eu me lembro que na época que eu li esse livro, eu fiquei com medo. Foi um dos poucos livros que eu já li, que eu senti medo enquanto eu tava lendo. A gente fica super curioso e quer continuar lendo pra saber o que é essa coisa, o que tá causando tudo isso. Assim, é um livro viciante. Uma vez que a gente começa a ler, a gente não consegue parar, o que facilita muito a leitura. Então, super dá pra ler esse livro em um dia tranquilamente. O próximo livro que eu quero indicar pra vocês é Mentirosos. Aqui a gente tem a história da família Sinclair. Eles são ricos e renomados e eles são aquele tipo de família que não mede esforços pra manter a fachada, sabe? E essa família, eles costumam passar todo o verão na ilha particular deles. E lá a gente vai ter a Cadência. A Cadência, ela passa todos os verões nessa ilha, junto com os 2 primos dela e também o melhor amigo dela, que é o Getty. Só que um dia, a Cadência, ela sofre um acidente completamente esquisito, não se sabe o que foi que aconteceu, e a família dela fica tentando desconversar, sabe? Porque assim, ela não lembra o que foi que aconteceu. E toda vez que ela tenta tocar no assunto com alguém, o pessoal meio que não conta pra ela o que foi, sabe? Então aqui a gente vai acompanhar a jornada da Cadência tentando descobrir o que realmente aconteceu na noite desse acidente. Eu sei que esse livro ele divide bastante opiniões, tem muita gente que gosta, inclusive eu amo esse livro, só que eu sei que também tem muita gente que não gosta. Assim, eu achei ele um livro um pouquinho confuso, por isso que eu acho até bem interessante a gente ler em um dia, porque é legal a gente ir lendo sem parar, sabe? Vai lendo assim, porque acaba ficando menos confuso. Porque, por exemplo, eu lia e aí eu parava. Aí quando eu voltava, eu ficava tipo, tá, mas quem é esse? Quem é aquele? Peraí, o que foi que aconteceu? Deixa eu recapitular aqui que eu não lembro. Então eu acho até muito bom ler esse livro de uma vez só, que eu acho que fica até um pouco menos confuso. Então assim, a gente vai lendo e vai tentando descobrir junto com a protagonista o que foi que aconteceu. E quando a gente descobre o que aconteceu, é aí que vem o plot twist desse livro. E é aí que a gente fica de queixo caído e de coração partido. Inclusive eu falo mais desse livro em um vídeo onde eu falo sobre livros com plot twist. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Mas assim, gente, foi um livro que eu gostei muito. Eu acho que super vale a pena dar uma chance, principalmente porque ele é bem curtinho, então dá pra ler muito rápido. Pra mim, eu achei uma leitura super válida, então assim, eu recomendo. E se vocês lerem, eu espero de coração que vocês gostem. O próximo livro que eu quero indicar pra vocês é Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. Aqui a gente tem a Vitória. Quando ela tinha 4 anos, ela viu toda a sua família ser morta e ela foi a única sobrevivente. 20 anos se passaram e a pessoa que fez isso tá de volta, tá ameaçando ela agora. Então a gente vai acompanhar a jornada da Vitória tentando descobrir quem que é essa pessoa e também tentando sobreviver. Assim, gente, é um livro completamente viciante. Uma vez que a gente começa a ler, não dá pra parar. É um livro que deixa a gente super curioso, a gente quer continuar lendo pra saber o que vai acontecer. A gente fica super agoniado junto com a protagonista, a gente fica se perguntando se ela vai conseguir sobreviver ou não. A gente fica se perguntando se ela vai achar esse cara e pôr um fim nisso de uma vez por todas. E a gente desconfia de tudo e de todos. Chega uma hora nesse livro que a gente não sabe mais em quem a gente pode confiar. Esse livro, ele é um pouco pesado e ele pode conter alguns gatilhos, então eu não recomendo pra todo mundo. Caso você seja sensível a alguma coisa, fique esperto antes de ler esse livro. Mas fora isso, é um livro que eu super recomendo, é muito bom, é viciante, como eu falei, e dá pra ler rapidinho. E o último livro que eu vou indicar pra vocês é basicamente um bônus, porque eu já falei tanto desse livro aqui no canal, que eu tenho certeza que você que me acompanha tá cansado de me ouvir falar desse livro. E se você é novo e tá chegando aqui agora, aliás, seja muito bem-vindo. A resenha desse livro vai estar aqui na descrição desse vídeo. E o livro é Traição, que também é um suspense, e basicamente é assim. Aqui a gente tem a história da Eva. A Eva, ela é casada, e um dia ela descobre que o marido dela tá traindo ela. Então, assim, ela fica cabreira da vida. E ela começa a bolar um plano pra se vingar desse marido dela. Por outro lado, a gente tem também a história do Jonas. O Jonas, ele tem uma namorada, essa namorada dele tá em coma, se eu não me engano, há mais ou menos uns 2 anos. O Jonas, ele já tá meio que sem esperança nenhuma de que essa namorada dele
consiga sair do coma. E quando a história da Eva e do Jonas se cruza, é aí que as coisas começam a acontecer e é aí que as coisas começam a fluir. O começo desse livro, ele é um pouquinho mais devagar, ele é um pouquinho mais arrastado, só que a hora que as coisas começam a acontecer, a gente não consegue parar de ler. A gente quer ler e continuar lendo pra saber o que vai acontecer. Principalmente quando a protagonista ela começa a passar por uma determinada situação aqui que a gente fica completamente agoniado junto com ela. O final foi o que fez esse livro todo valer a pena pra mim. Eu realmente não acreditei que as coisas acabaram do jeito que acabou, eu fiquei incrédula. Então assim, é um livro que eu gosto muito, principalmente por conta desse final. É um livro bem curtinho, como todos dessa lista. É um livro que dá pra ler super rápido. Em um dia, tranquilo, a gente consegue ler ele. Então tá aí mais um livro que eu super recomendo pra vocês. Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Essas foram as minhas dicas de livros curtos pra vocês lerem em um dia. Se vocês tiverem algum livro assim pra me indicar também, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E ativa o sininho das notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo. Muito obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Me segue também lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.